Meditação bíblica para o canal PCA Pensar nas Coisas do Alto. Continue com a gente, compartilhando, comentando, interagindo para que nosso conteúdo atinja outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. O tema de hoje aqui no canal é interpretação bíblica, como que nós devemos fazer. É claro que é uma coisa muito superficial pelo tempo que eu vou ter disponível aqui, mas para gerar em você pelo menos um interesse em estudar mais sobre o assunto. Nós não podemos ler a palavra de Deus sem entendimento. Ler cegamente, como se estivesse lendo alguma coisa em latim, sem conhecer o idioma. Nós precisamos ler a palavra. Muitas vezes não é fácil entender, são textos mais complexos, às vezes um linguajar que as pessoas não estão muito acostumadas. Mas nós precisamos, primeiro, ler a passagem bíblica várias vezes, não apenas uma vez rapidamente. Ler várias vezes, anotar palavras-chave, anotar expressões que não entendi, procurar saber, olhar em outros textos, se aquela mesma verdade foi dita em outros textos da Bíblia vão interpretar aquela passagem. Esse é um princípio importante, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Depois, nós precisamos entender. Nós não podemos ler alguma coisa sem entender, como se eu estivesse lendo, por exemplo, mandarim e não entendesse nada do assunto e achar que eu estou sendo beneficiado por algo que eu estou sem compreensão. Então, a Bíblia ela tem que ser compreendida. Claro que não é a compreensão intelectual que nos vai trazer vida espiritual, mas a nossa fé é racional, nós precisamos entender aquilo. Deus nos dá a compreensão, pela graça dele, pelo autor do Espírito Santo, de nós compreendermos o que nós estamos lendo. E nós temos que orar a Deus por isso. O primeiro passo é ler várias vezes o texto para que o Espírito Santo use esse texto que nós lemos e nós pedimos a ele que nos dê clareza, entendimento, compreensão espiritual daquilo que estamos lendo para nós compreendermos à luz daquele texto, dentro do contexto pequeno, dentro do contexto maior, é a luz de toda a Bíblia. Né? Estudar, procurar em dicionários, expressões que nós não compreendemos, não entendemos, avaliar aquele ensino à luz de toda a Bíblia, da importância dele, porque senão nós vamos cair no erro de aplicação errada. O que seria uma aplicação errada? Eu leio o texto, eu não entendi o texto e eu quero aplicar o texto para a minha vida. Como que eu vou aplicar o texto para a minha vida corretamente se eu não entendi o texto? Veja um perigo disso. As pessoas leem o texto e tiram uma aplicação da cabeça delas. Eu acho que é isso aqui. Para mim, eu senti que foi isso. Nós não precisamos sentir que foi isso. Nós precisamos compreender o que a palavra de Deus disse. Então, antes de aplicar o texto para a nossa própria vida ou para ensinar para alguém, nós precisamos, pela graça de Deus, compreender o sentido do texto, o sentido fiel do texto, o que o autor quis dizer ali, o contexto dele, à luz de toda a Bíblia, e estudando o texto chegarmos a uma conclusão, a uma aplicação coerente e correta e fiel ao texto. Senão nós vamos pular de algo que nós não compreendemos para uma aplicação que nós achamos que é. E esse achismo é o maior erro de muitas pessoas hoje em dia. Então, leia a Bíblia com paciência, na dependência do Espírito Santo, leia várias vezes, anote as expressões que você não entendeu, procure em outras passagens da Bíblia aquilo que a Bíblia vai explicar, sempre orando depois para que Deus dê compreensão, para que a aplicação, que é aquilo que nós tomamos para a nossa própria vida, esteja de acordo com o ensino, e não de acordo com o que eu penso, ou com o que eu quero, com o que eu desejo, ou com o que eu preciso. Ainda que o texto não esteja dizendo isso, eu não posso fazer isso. Então que Deus nos dê esse cuidado, esse zelo ao estudarmos a Bíblia. Compartilhe esse conteúdo se você foi ajudado. Que Deus te abençoe.